Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar aí pelo nosso site, rdctv.com.br. Você coloca barra ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site com a programação real time, né? Como se fosse TV da RDC TV. Ou se você preferir lives dos programas, todos os programas, como agora está acontecendo com Virando o Jogo, estamos com live nas nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube e no Facebook. Sendo que pelo Facebook, para todas elas, RDC TV Digital, né? Twitter, YouTube e Facebook. E no Facebook você manda os seus recados. Temos também a possibilidade da sua participação através do nosso WhatsApp, 999 33 98 94. Aí está, 999 33 98 94. Diogo Rossi está lá com o WhatsApp, ao lado dele o Marinho Saldanha, nosso colega do site UOL. Ao lado do Marinho está o Darcy Filho, nosso colega nem é de anos, de décadas, né, lá na Rádio Grenal, da Rádio Grenal. E ao meu lado o professor Leandro Brandão, que tem, né, além do Ciclo 21, o seu CT, o seu centro de treinamento, tem também aí uma equipe dos anos 80 do Grêmio que está em comemoração nesse final de semana. Mas antes de falarmos do assunto do jogo de hoje, a gente estava rindo um pouco com o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte é uma figuraça, né? Uma figuraça. Não tem tristeza onde está o Claudião, é um repertório de piada e de histórias, né? Fantástico esse repertório que tem o Cláudio Duarte. Então, participou do RDC Esportes com o Paulo Brito, com a Vitória, né, com o Guilherme Paz, e depois ficamos conversando aqui um pouco. E aí o Darcy já se entusiasmou também, né? O Darcy que agora está com um canal no YouTube. Tu já tinha o teu blog, né? Aí eu parei com o blog. Futebol Sem Off, né? Agora passaste por um canal no YouTube. E aí onde tu conta histórias do eu faço futebol. Um comentário e conto uma historinha para encerrar. E aí eu pedi que o Darcy contasse, e ele começou a contar, eu digo, não, para aí, senão não vai ter graça depois. Né? A inauguração do Autódromo Internacional de Brasília. Isso. Né? Essa aí é maravilhosa. Dá para antecipar aqui no programa? Claro, depois sem bota problema, sem problema. É Darcy Filho Sem Off no YouTube, o canal. Então é assim, o Aloysio Parente era o narrador titular. Sim. E ele foi transmitir a inauguração do Autódromo Internacional de Brasília com toda a equipe. Aí ele fazia aquelas aberturas maravilhosas. Ele não escrevia o improviso dele, ele fazia o improviso direto mesmo, né? Que tem quem escreva o improviso. Então o Aloysio vai, porque neste domingo maravilhoso, Brasília, cidade céu, cidade sorriso, cidade... E aí encheu a bola de Brasília. E o governador era o Hélio Prates da Silveira. Governador Hélio Prates da Silveira, estamos aqui para a inauguração desta obra monumental. E o plantão era o Gonçalves, o Gonça. Aí, para a inauguração do Hipódromo Internacional de Brasília. Aí o Gonça, que trocava o M e o P pelo B, gritou lá do fundo do estúdio, Parente! Pois não, Gonça, um entusiasmo. Corra para o autódromo, porque a inauguração é lá. Isso é uma história do rádio, né? Não é só do... O Gonça é que trocava o MP. É. Essa é boa também. Essa está hoje, inclusive, eu estou contando hoje. Ele diz o seguinte, ele dizia assim, aí, e o parente adorava uma sacanagem. Aí ele trocar aí o Gonça. O Gonça era um manauara, um cara, uma voz linda. Gonçalves Filho.
saudoso Gonçalves e Parente. Aí o Parente dizia, o Gonça trocava o M e o P pelo B. Aí o Parente dizia assim, Gonça! E ele, diga Parente, quem joga hoje em São Paulo, Gonça? No Morumbi. E aí dava no Morumbi. E no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, no Baracanã, jogam pá. Aí o Aloysio Parente. E em Recife, no bundão do Arruda, o Santa Cruz. Aí ele percebeu, o troço foi longe demais. Um dia ele se deu conta. Aí quando o Parente pedia, e em Recife, ele dizia, no Arrudão. Mudou o estádio. Que maravilha. É isso aí. Bom, e hoje tem jogo no Meira Rio, então. Meira Rio. Bom, mas vamos falar em seguida sobre isso. Antes, vamos falar sobre o Grêmio, a vitória de ontem, 3. E o Renato nos deixou falando sozinho, hein? O Renato apostou alto de todo mundo poupado. Agora também tem o seguinte detalhe, a aposta dele é para o Grenal. Quando poupou os jogadores, a aposta era para o Grenal. É que agora ele está no lucro, né? Os 3 pontos de ontem vieram no lucro. Agora o Renato, o cara, ele é inteligente até quando é burro, né? Sim, mas aquela máxima, escala mal, substitui bem? É isso, ele é inteligente até quando é burro, né? É estrela mesmo. Ele escalou o Grêmio pessimamente, aí ele troca e consagra o Grêmio. Ou seja, ele fez uma burrice, a escalar 2 volantes de marcação, de contenção, não tinha ninguém para construir o jogo, né? Porque o Tassiano não sabe o que é, né? O Tassiano surgiu na base do Santos como segundo atacante. Aí ele foi recuado para volante, no Grêmio. Só que ele tinha jogado a Série B como meia no Boa Esporte. Então ele não sabe o que ele é. Então ele não consegue jogar porque ele não sabe o que é. Então o Renato é inteligente até quando é burro, né? Então faz parte da estrela do treinador. Eu não quero tirar o mérito do Grêmio, porque venceu, enfim, o Vasco ganhou muito. Como é fraco o time do Vasco, né? Nossa. Olha como ganhou do Inter fraco. aqui. Não, então, demérito total do Inter. Como é fraco o time do Vasco, porque o melhor de todos é o Guarim, que a gente olha pra ele e já vê que ele tá fora de forma, né? Ele tá cheinho, talento e é tecnicamente o melhor. Aqueles meninos lá, Peck, Richard, meu Deus do céu, olha, sorte dos adversários e ruim pro Vasco que o Thales Magno, que é o bom jogador do time, tá fora na seleção. Porque é fraquíssimo o time do Vasco. Olha, o Inter fez 0 pontos contra esse Vasco, né? Perdeu as duas a hora que o Vasco lamenta a ausência do Rossi, por exemplo, porque a gente tem a dimensão. O trabalho do Luxemburgo está sendo maravilhoso. Com todo respeito ao Rossi como profissional, porque é um jogador dedicado, se doa realmente, mas tecnicamente ele tem ele é um jogador ok, assim, não é um jogador que corre esforçado e tal, mas é fraquíssimo tecnicamente o Vasco. O Grêmio conseguiu fazer o jogo dele, conseguiu construir, assim, depois da substituição, até ali estava passando por dificuldades, e eu acho que o resultado foi muito melhor do que a partida apresentou, né? Porque a partida não foi assim uma supremacia, um super Grêmio, fez o suficiente para ganhar do Vasco, beleza, muito na fragilidade do Vasco, e o Clássico Grenal para mim é uma incógnita totalmente. Mas o que o Renato queria, tá? Posicionando daquela maneira? Era Michel Michel e Rômulo. Tassiano. Essa questão, me parece que o Renato quer fazer um novo Ramiro, vamos dizer assim. Porque o Alisson, o próprio Alisson, ele de uma certa maneira eu vejo ele adaptado naquela função. Ele não é um jogador que na verdade ele é o Everton, né? O Alisson. Pois é. Dentro do campo. E aí, mas vem cumprindo bem e tal, mas não existe aquela movimentação, não falo nem em qualidade, talento, isso é avaliação de cada um individualmente, mas aquela função que o Ramiro fazia pelas características que ele tinha e tem, né, parece que o Renato quer repetir aquilo com outros jogadores e não vai encontrar. O próprio Alisson não encontra, Montoya, o Tassiano não encontra. A esperança era o Montoya, mas não deu, né? A diferença é que o Léo Moura ali naquele período era mais jovem. Então ele rendia mais. Pois e tinha o Edilson, tinha um outro lateral também, de força, de muita presença também na de frente. lateral. Hoje não, hoje o camarada que tem que jogar naquela função,
Ele precisa auxiliar o lateral direito, precisa ser assessor do lateral direito, que já não produz o que produzia antigamente. Mas Então, o Ramiro fazia bem também isso. Sim, mas ele era mais jovem. O lateral direito era mais jovem. E hoje, o que faz um jogador naquela função para tentar executar o que fazia o Ramiro, ele tem que correr o dobro do que fazia o Ramiro. Tem que se movimentar o dobro do que fazia o Ramiro. Pois é, mas aí é que eu acho que o Renato não Mas tinha acho que o Ramiro é tão específico. Eu também acho. O Ramiro é tão específico que nem no Corinthians ele conseguia Eu jogar. também acho. O jogador se desgasta tanto correndo para trás, então tem fôlego para correr para frente, né? Então fica difícil de Porque jogar. nenhum deles, nem o Alisson, nem o Tassiano, tem aquela característica que nós vimos vários gols que o Ramiro fez, inclusive, de cabeça, que era aquela entrada em diagonal, agora... Facão. Facão. Não, mas hoje eu vi outro, como é que era? Não era planilha, plataforma tática. Agora tem mais essa no futebol. Essa eu não conheço. Essa é nova. Hein? Essa é tão nova que eu não conheço. Plataforma tática. Eu digo, não, parei um pouquinho. A plataforma tática está mantida. Aí não, para só um pouquinho. É muita novidade para mim. É muita na verdade, novidade. são vários nomes para dizer as mesmas coisas. Mesmas coisas, claro. Bom, o pai disso tudo foi o falecido Cláudio Coutinho, né? Sim. Com os overlap em ponto futuro, essa história toda, a gente já sabe. Que se retornasse hoje aquele seu vocabulário, aquele seu... As expressões idiomáticas dele não iam servir. Não, que já estava ultrapassado. Não, o próprio Tite no jogabilidade, não sei mais o quê, né? Mas nomenclatura pode dizer a mesma coisa. Então, nenhum jogador faz essa função que fazia o Ramiro. Né? Inclusive esse Facão, o Alisson não faz isso. Não, mas eu não acho tem a que- característica. Eu volto a dizer, eu acho que o Ramiro não consegue fazer isso nem em outro clube. A prova é que ele não joga no Corinthians. Era uma coisa tão específica no esquema do Grêmio que ele não consegue fazer Exatamente. nem fora Ele não daqui. reproduz e o esquema do Grêmio com outro jogador não vai reproduzir. Mas por isso que eu me bato, Diogo. Mas o de telespectador que no WhatsApp ele falou uma lembrança importante aqui. Eu Quem? acho que é o Felipe Maranguelo, pelo que eu estou vendo aqui da imagem. Ele faz uma lembrança importante, é ele mesmo. O Montoya, ele é titular no Racing jogando nessa função. Mas o Racing joga bem diferente. E aqui foi fritado como externo, diz ele. O problema é que o modelo de jogo do Racing é bem diferente do Grêmio, né? O Racing Jogando como um meio campo, ele coloca aqui o Felipe Maranguelo. Mas é titular no Racing, é verdade. isso na linha de 3, aquela na frente, atrás do atacante, né? O Racing é 4-1-3-2, Isso, se não me engano, 4-1-3-2, tem mais gente na frente para jogar. Né? O Montoya, a amostragem dele aqui no Grêmio foi muito ruim, né? É por isso que eu Ele saudei. não justificou a insistência nele em nenhum momento. Assim. Por isso que eu entendia que ontem o Renato já tinha que ter começado com o PP. Já começa o jogo com o PP. Eu gosto muito do PP, eu acho que o Renato respeitou demais o Vasco, quando viu que não precisava respeitar tanto. Para mim, o PP já tinha que ser, quando ele botou esse ponta direito que está jogando o Alisson, aí já tinha que ter colocado o PP. Eu gosto do PP, eu acho que o PP é muito Agora, Mas aí é uma mudança tática, aí é que eu digo. Que eu entendo que o Renato agora, para dar esse salto no time do Grêmio, ele tinha que fazer isso. Até porque o PP não vai ajudar na marcação. Isso que eu ia dizer, por isso que eu acho que o PP não joga, Mas porque ele vai ajudar muito ele menos o Léo Moura. individualmente, ele é muito superior a qualquer um que joga naquele setor. O ali. problema do Grêmio é justamente isso que o Darcy está dizendo. O Renato tenta colocar o que ele quer, só que ele não privilegia o Grêmio. Por exemplo, o que é melhor para o Grêmio hoje, o Alisson ou o PP? O PP. Só que para privilegiar algumas ideias dele, ele Só que tira daí- o PP, porque só o Léo que- Moura, por exemplo, tem que jogar. Só que eu vou dizer para vocês o que é o nascente de todo esse problema. A não contratação de um lateral direito Decente. para suprir a carência do Leonardo Gomes, que até não é ruim, é bom, mas o Grêmio pode mais do que o Leonardo Gomes. Vamos concordar que o Grêmio pode ir um jogador melhor que o Leonardo Gomes. O problema que eu Aí concordo trouxe o contigo é Galhardo, quem? aí trouxe o Galhardo, filho. Com o Galhardo, desculpa, não vai dar. Aí sobrou o Léo Moura, que é quem é mais qualificado. O problema é quem? Quais as grandes opções que tem no mercado? O Grêmio tentou um cara, que era do Vasco, que é o Madison, que eu acho fraco, e emprestou para o Atlético Paranaense. Tecnicamente é fraco, Mas ele é muito o bom Madison fisicamente. ainda tem pouca idade, né? 22, eu acho. 22. A gente pode considerar que ainda teve essa passagem agora lá no Atlético Paranaense, deve ser Vai jogar hoje, reaproveitado. inclusive. Vai jogar hoje. Joga contra hoje, Sim, contra o Madison Internacional. Pode ser uma boa observação, mas o Grêmio vai, pelo que se noticiou a semana passada, vai reaproveitá-lo, né? Sim, os dois, tanto Sim, o Tony Anderson quanto- também, né, que também está lá no Sim, que Atlético. o Tony fez a prova clara de que um elenco precisa ter 3 jogadores por função,
é que no momento que mais se precisou do Tony, ele não estava, né? Sim, que que contra era o na Flamengo. ausência dos dois. O Lima, que vem Jean-Pierre. fazendo os últimos bons jogos no Ceará, e precisa ser olhado também. Mas o Tony Anderson voltando vai sepultar o Patrick, por exemplo. Porque um dos problemas que existe hoje nos clubes de futebol é o seguinte: eles emprestam o jogador e não ficam monitorando. As informações que eles recebem são todas de orelhado. Nenhuma informação é científica. Nada, é só, quem sabe, não, fulano viu, jogou, mas foi lá fazer um exame, por quê, por que não, por que sim, não tem. Então, esse é um problema sério. Eu vejo no Lima esse jogador que está no Ceará fazendo bons jogos. E o Tassiano teve lesão muscular ontem, né? Deve ser confirmada hoje, né? Lesão muscular. É. E aí eu vim preparado. Câimbras e lesões musculares num jogo. Eu até vim preparado para perguntar uma coisa para o Darcy. E no Flamengo para eu não chegar a uma tem. conclusão. Eu preciso chegar a uma Mas conclusão sobre esse assunto. De lesões, Isso, porque isso. eu quero a opinião de quem é profissional aí a Isso, respeito aproveitar disso, junto. do Leandro Brandão. Porque quando um jogador está lesionado muscularmente e o jogador está com desgaste, há uma diferença, pelo que os médicos dizem, né? Um está com desgaste e o outro está lesionado. Desgaste, tu descansa, é o que o médico diz, não é o que eu digo. E aí pode jogar uma rodada depois ou no máximo duas. Quando está lesionado, ele fica um tempo fora para se recuperar, nem treina. Na listagem que eu fiz hoje pela manhã, eu tirei os desgastados. Coloquei só aqueles que o Grêmio considerou lesionados. Eram 6. Foram 6 ao longo da temporada. Mas os que o Grêmio considerou desgastados, o Grêmio chegou a ter 12 jogadores durante o ano com problemas físicos. Ou seja, né, eu não sei se às vezes até a nomenclatura que o departamento médico usa é diferente para poder também não aumentar essa listagem que tem de jogadores com problemas físicos, né? Mas o departamento médico do Grêmio já sabe qual é o problema que existe no departamento médico do Grêmio. O Duda Creyff disse no último jogo aí, aqui em Porto Alegre, que o médico Márcio Dornelles e o diretor Hermann viajaram para o Rio de Janeiro, foram lá no Flamengo e receberam depoimentos médicos do Flamengo de que o Grêmio tem melhores equipamentos, inclusive, do Flamengo. Ora, se tem essa informação, se aqui está melhor ocupado, o problema é mão de obra. Troca a mão de obra. É tudo muito simples, isso não precisa fazer nenhum tratado. E o Renato fez isso já, né? E o Renato já fez. Não precisa nenhum tratado, velho. É só... Tu mesmo trouxe essa informação? O que é? Não, tu mesmo que eu digo, o dirigente, Sim. né? O dirigente mesmo que trouxe. Não tem, ele vai lá e demite os caras. Contrata os caras bons. Mas essa questão do desgastado e do lesionado, né? Isso é o departamento médico, é o departamento físico? Onde é que fica isso, Brandão? Onde é que está o limite de um e de outro? É bem complicado, até porque assim, ó, esse desgaste físico aí que vários jogadores estão listados, o Flamengo não poupa nunca, todo mundo joga, o Grêmio poupou e tem desgaste, não dá para entender o desgaste, né? Qual é o jogador, Diogo, da listagem dos que estão desgastados? Os desgastados Por exemplo, o Jeromel está desgastado. o Jeromel Ficou é fora considerado por do desgaste. Porque se pegar, eles não jogaram todas as partidas, cara, não tem uma explicação assim, ou a desgaste. preparação física, então está tendo algum problema para deixar o jogador na época certa. Ao longo do ano, desgastados foram Bruno Cortez, Kahneman, Léo Moura, ele teve lesão e desgaste. Maicon, Pedro Jeromel, Luan, todos esses jogadores ficaram fora por desgaste físico. Mas desses do Léo Moura a gente até entende, né? O Léo Moura deve demorar mais para recuperar, ele é mais velho, até pela idade, né? Tudo bem. Aí que está o problema, mas os jovens estão... Teve um jogo que o Everton se machucou com 10, 15 minutos, nem foi isso. Saiu e depois demorou para voltar. Mas ele é jovem, está sujeito... Sim, mas se ele é jovem, ele não pode se lesionar. E se ele é jovem, ele tem que voltar mais rápido sabe que o veterano. Eu ouvi uma tese, e eu não sei se é real, se pode não ser, por não acompanhar tantos treinos do Grêmio, eu acompanho mais do Inter, por trabalhar como setorista do Inter, mas o Grêmio tem uma diferença muito grande entre a intensidade dos treinos e a intensidade dos jogos, que os treinos são daqui a pouco um pouco mais leves, menos intensos, não tem uma exigência tão grande no treinamento, e daqui a pouco quando pega uma intensidade de jogo, tem esse choque de esforço e acaba ocasionando... Está explicado, os caras não treinam e não jogam. Mas o grande problema é que como não tem esse tempo para fazer o trabalho físico mais correto, eles acabam só jogando e fazendo o coletivo. E não é um coletivo, é um mini-jogo.
Então a preparação física ela fica mais, ou é só pré-temporada, que é aquele pequeno período da pré-temporada, e depois vão viajar para jogar lá, volta, descansa, joga lá. O Léo Moura joga o Grenal? Aparentemente joga, mas ele saiu ontem para conseguir recuperar em tempo e jogar o Grenal, né? Porque o Renato disse que ele pediu para sair. Pediu para sair, que estava sentindo a perna pesada e tal, mas, poxa, ele saiu, tinha quanto tempo da segunda etapa? Metade. Metade, saiu na metade, com a perna pesada. Recupera até o Grenal? Eu acho que ficou claro pelo jogo contra o Flamengo que o Paulo Miranda não pode ser lateral direito. E o Grêmio vai usar o Galhardo, não pode ser lateral não, direito. ele nem botou o Paulo Miranda, né? Ele botou o Rodrigues. Botou ontem o Rodrigues na ali lateral. foi porque sabia que estava ganho, botou de qualquer mas eu jeito. digo assim, o Paulo Miranda mostrou em campo contra o Flamengo que ele não pode ser lateral. Eu colocaria o Paulo Miranda contra o Flamengo. Agora ele foi mal, aí não vai botar de novo. Ele não tá bem. Acho que o Rodrigues, o Rodrigo, né? Rodrigues. É um jogador que até pode, porque é um jovem, tá. O que o Grêmio não vai fazer com certeza é botar o Galhardo, né? Eu quero colocar Mas tecnicamente, o Grêmio, o Grêmio por característica, pelo menos pelo Del Moura, porque tentou o Galhardo, é um time que precisa do lateral para saída de bola, né? É um time que gosta de sair, o Grêmio não dá balão, né? O Grêmio não é um time que estica a bola e precisa que o lateral esteja na linha para conseguir triangular. Eu quero Falei falar... semana passada aqui, né? Alisson é o lateral direito. O Alisson, O Alisson, porque ele marca bem, volta, vai no ataque, tem qualidade, fecha pro meio. Eu já ouvi a sugestão do Matheus Henrique também, mas daí vai tirar o Matheus Henrique do meio. Não dá. É tira a difícil, qualidade. né? O Darlan que entrou bem ontem, será que não poderia? Mas é também? canhoto. Ele é canhoto. Bom, mas eu quero colocar sobre um outro jogador que com certeza vai jogar o Grenal e que atuou ontem também os 90 minutos. Circuito de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes, Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klingen. Mais informações você tem diretamente no SESC da sua região ou através do site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias e você terá todas as informações. A realização é FEComércio. Com você a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Zafari e voltamos em seguida. Virando o jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Por que eu falo 24 e 524? Porque não são todas as praças que têm o HD 524, né? Não são todos que têm também a NET com esse sistema HD, tem no digital. Então no digital canal 24 e no HD 524. O Lourenço Curtis está dizendo aqui, ó. Falaram que o goleiro falhou e o time estava ruim quando estava perdendo. As duas coisas, me parece, mas eu quero saber o seguinte. Como é que vai o Paulo Vitor para o Grenal com essa carga toda, com essa mochila nas costas? Com a lembrança da única grande partida que ele fez no ano. Que foi o Grenal. Do Campeonato Gaúcho. Que ele pegou pênalti, e ele também ganhou foi bem, o prêmio do Renato. Ele também foi bem no Grenal do primeiro turno. Muito da não derrota do Grêmio naquele clássico passa por ele. O Grêmio jogou com um time reserva, o Inter como mesclado ali, e o Paulo Vitor foi um dos principais nomes do Grêmio ao lado do Luan. O Luan acabou fazendo o gol de empate. Eu acho que a única coisa que ele pode carregar de positivo é o fato de o único grande jogo dele no ano ter sido o Grenal. Então a gente tem um goleiro no Grêmio que é só de Grenal. Pode ser. É só pra Grenal. Mas tu tinha um outro no nome, tá? Que não tinha Paulo, que era só Vitor, que era o contrário. Não era Só não jogava no Grenal. Só não jogava no Grenal. O Vitor tomou cada mecha no Grenal. Mas quando tu toma gol como aquele que ele tomou ontem, aquilo ali denuncia a falta de treino. Falhou a barreira. A barreira pulou, não foi orientada, não tem orientação, não tem nada. E o goleiro atrás falhou também. Quando falham duas peças importantes
É falta de treino, é falta de trabalho. Tu não pode... Todo mundo sabe a característica daquele jogador, que ele só sabe daquela porrada, de onde deu. E até nem foi tanto, né? E tu te organiza... Não, mas... Combinar que o chute nem foi tão forte assim. Mas de qualquer forma, é a característica do jogador. Ele não ia colocar sem peso a bola, ia ser uma porrada de qualquer jeito. E a alternativa que tinha, tu não pode pular, velho. Não pode pular. Mas a barreira faltou talvez o jogador aquele agachado atrás da barreira, né? O Grêmio O Paulo Vitor, ele chega a tocar na bola. E eu costumo dizer que quando o goleiro encosta na bola, ele poderia ter defendido. O que eu achei que ele foi atrasado. Não sei se ele não estava enxergando a bola, o que foi. Porque eu acho que certamente ele não estava enxergando a bola. Eu acho que ele ainda vende a ideia de que ele meio resvalou, assim, não estava firme para sair. Foi muito mal. Mas da mesma esse forma negócio de barreira abrindo, o Grêmio tomou o gol no Mundial porque a barreira abriu. Mas da mesma forma que o Paulo Vitor, na minha opinião, falhou ontem, o Marcelo Lomba falhou contra o Bahia também. O primeiro gol, principalmente, na minha opinião, até os dois. Sim. Mas é que o Paulo Vitor não tem nenhum crédito para falhar, né? Eu não sei. Se o Grêmio ganhou um título esse ano, foi muito por causa do Paulo Vitor. Eu acho que os quatro são iguais. Pode ser. O Marcelo Lomba também não vive uma boa fase. Falhou volta e meia, falhou 2, 3 vezes. Não é o melhor goleiro do Brasil, como canta a torcida do Inter. Não é. Na minha opinião, até inferior ao Danilo Fernandes, que recuperando o movimento total do ombro, e creio que já tenha recuperado, é melhor tecnicamente que o Lomba. Eu acho que só não voltou o Danilo ainda porque a fase do Lomba eu entendo que é difícil substituir um goleiro, ainda mais que é um líder, mas pro ano que vem, por exemplo, já tem que repensar no Danilo Fernandes. Agora tem um detalhe, né? O Renato faz muito bem isso, né? Isso a gente não pode dizer que não, que é gerenciamento do grupo. Ele não vai tirar o Paulo Vitor para botar o Felipe no Grêmio. Não, nenhuma chance. Só que tem um detalhe, o Grêmio corre um grande risco no Campeonato Brasileiro nas últimas 9 rodadas que faltam, porque o time, teoricamente, né, pelo menos na teoria, por tudo que a gente tem visto, vai sempre ter que correr atrás, porque inevitavelmente o Paulo Vitor vai falhar. Eu vou dizer para vocês... Qual jogo o Paulo Vitor não falhou? Eu vou dizer para vocês que goleiro é uma posição que tem muito goleiro, porque obviamente joga um só, então tem muito goleiro bom que sobra. Tem muito goleiro bom que sobra. E o Grêmio, na hora de contratar, contratou o Júlio César. Como o Grêmio conseguiu? Que também não acrescenta. Foi o que eu disse aqui há algum tempo. As contratações do Grêmio, se tu vai analisar, elas são, via de regra, ruins. Quem vem da base vem muito bem. Mas quem está sendo contratado está sendo contratado mal contratado. Por falar em base, essa é uma dificuldade. Por exemplo, nós estávamos falando do Vitor aqui, da questão que ele tinha no Grenal, que né, não ia bem, enfim. Hoje eu ouvi na Rádio Grenal, inclusive, falando sobre esse goleiro do Carlos Alberto, que é do Brasil, né? Carlos Eduardo. Ele é um goleiro que eu tenho visto fazer defesas meio milagrosas. Ele foi muito bem no gauchão. Mas em alguns lances ele falha e tem dificuldade que me parece que são erros de base, que não foram corrigidos. Esse guri não jogou aqui em Porto Alegre? Não jogou aqui no Grêmio, no Inter? No Carlos Alberto, não, acho que ele é de lá mesmo. Ele é bem coisa de base. novato. Assim, no gauchão ele foi muito bem, ele foi um dos melhores, talvez o melhor goleiro fora da dupla. E o Brasil não caiu na Série B vários jogos por culpa do Carlos Eduardo. Mas tu tem razão, Rogério, ele é um goleiro que parece muitas vezes que ele tem um posicionamento, um senso de goleiro, mas falta o refino técnico nele, falta a forma de se Esse trabalho de base é que eu insisto, por exemplo, já entrando no Internacional, tá? Eu tenho insistido porque o Internacional tem tomado alguns gols nas costas, do jogador que entra nas costas do menino lateral direito, do Heitor. Tá? E contra o Bahia foi a mesma coisa. Foi outro gol, tá? Já é o terceiro gol que o Internacional toma assim, com o jogador entrando às costas do Heitor. Tudo bem, a gente sabe que o lateral tem que fechar, né, Brandão? Né, como terceiro zagueiro, quando a jogada está do lado oposto, mas nunca pode descuidar o jogador que está entrando nas costas. Então, é a mesma relação que eu vejo com o Carlos Roberto, esse goleiro. Carlos Eduardo, por que eu estou falando do Carlos Roberto, o goleiro do... Carlos Eduardo, goleiro. Carlos Eduardo, o goleiro do Brasil. Coisas que na base não foram corrigidas ou não foram orientadas, mas que agora, quando está começando no profissional, e no caso do Heitor tem 18 anos só, então tem que corrigir agora, porque se não corrigir agora, isso fica como sendo um vício e como sendo
uma falha o Heitor do jogador. O Heitor tem formação como volante, né? Talvez por isso que ele tem alguma dificuldade em noção de espaço pelo lado, né? E ele sempre teve esse problema de bola aérea, se a gente vai lembrar a Copa São Paulo, que ele foi um dos melhores jogadores do Inter nesse ano, o Inter sofreu muitos gols em cima dele. Ele tem um problema até certo ponto grave na bola aérea, assim, né? Um jogador que tem essa dificuldade. Mas não é pela Bate estatura. muito bem na bola, chega na frente. Não, a estatura normal, média, assim. Ele não é grande nem baixo. Leandro Brandão, Ele apoia bem, mas não a marcação. Bate muito bem na bola, mas a bola aérea ainda é falha. O Brandão foi lateral, né? Jogou na base do Grêmio E São José também depois. Sim, mas o São José já era profissional. Né? O Grêmio na base foi que ano? A base, toda a base, desde 83 até 90 e poucos. Aliás, aproveitando esse gancho, o Brandão tem um time que agora está de aniversário, esse fim de semana, o que é... Isso. São ex-jogadores da base do Grêmio e outros também. Ex-jogadores da base do Grêmio, anos 80, né? Então a gente fala anos 80 porque a maioria é nascida em 73, 74, 75, mas que nos anos 80 fizeram parte da base do Grêmio, né? Com várias competições pelo Grêmio. Quem, por exemplo? Darley, o Anderson Polga, que apesar de ser um pouquinho mais novo que a gente, joga com a gente, o Alex Xavier, o André Vieira, o Jax, né? O Jax do São José. O Jax, treinador de São José. Então a gente tem um grupo bem legal. Então a gente jogava lá nos anos 80, todo mundo junto, e 10 anos atrás a gente começou a fazer encontros do grupo, e isso em 2010, 2009 para 2010, e 2012 começamos a jogar amistosos, né? E agora jogamos o ano todo aí com agenda, eventos, né? E esse fim de semana tem uma comemoração. Isso, a gente vai comemorar os 10 anos da base do Grêmio nos 80. Vai ser em Nova Santa Rita, né? E vai ser uma grande festa lá também, vai ser o jogo de número 150 nosso. 150 jogos da base depois que a gente começou a jogar. Aonde que vai ser? Onde que vai ser? Vai ser no campo do Caju, lá em Nova Santa Rita, né? E o Grêmio, grandes presenças aí do nosso veterano aí, vai estar o Anderson Polga, se chegar a tempo de Israel, que ele está com a seleção do Penta lá, o Alex Xavier, André Vieira, Carlos Alberto, aquele que foi seleção de base, que jogou no Grêmio, o Emerson Leal, Darley, Magno, o Rodrigo Grau. Bom, uma turma um grupo bem bom. Cassiano, Marcelo Labarde. Que horas vai ser esse jogo? O jogo é às 11 da manhã lá. Campo do Caju, Campo do Caju em Nova Santa Rita. Pertinho, Nova Santa Rita. Bem pertinho. Pertinho, bem pertinho. Legal. Só sobre base, o Carlos Eduardo é da base do Atlético Paranaense. Ele tem 27 anos. É bem formado, né? Porque a base do Atlético é boa, mas ele já não é guri, né? O Carlos Eduardo, O goleiro... Carlos Eduardo, esse goleiro do Brasil, tem 27 anos. Isso, e é goleiro da base do Atlético Paranaense. Ele é bem formado, então. Ele é nascido em Porto Alegre. Isso, foi para o Atlético Paranaense, fez a base lá. Depois Mas já tem 27? Essa é a minha surpresa, eu pensei que ele tinha menos. Depois jogou no Concórdia, aí do Concórdia veio para o Brasil de Farroupilha e desde então está no Brasil. Então não vai corrigir, né, Rogério? Não corrige. Com 27 não corrige mais. A não ser Pode treinar, a mas... não ser que ponha algum técnico de goleiro assim de exceção, como foi dificilmente... aquele que trabalhava junto com o Leão, o Pedrinho, né? Pedrinho, que trabalhava junto o Marquinhos, com o Leão. que está no São Paulo, que é daqui também, foi do Novo Hamburgo, lembra dele? Sim. Esse o Daniel Pavan. Eu acho o Daniel Pavan um ótimo preparador de goleiros. Porque tem que corrigir. Bom, Pavan foi meu colega na faculdade. Sobre o Internacional a gente vai continuar falando na sequência, porque é um jogo muito importante, né? Contra esse Atlético Paranaense. O esse não é depreciativo, esse é elogio, né? Porque é o atual campeão da Copa do Brasil que ganhou em cima do Internacional. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança. Você que é cliente Banrisul. Se você já utiliza o Banrisul Digital, sabe a facilidade que traz aí para suas operações com o Banrisul. Se você é cliente Banrisul e ainda não utiliza, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc, já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. O Sérgio Luiz Riti Moreira está dizendo aqui
Goleiros do Inter tem os meninos com 23, 25 anos, sem chances. Aí tem Lomba, Danilo Fernandes acima dos 30. Qual idade, Rogério, para lançar goleiros da base? 35 anos? Tem um problema. Bom, mas é um problema. Qual é? Tem o Danilo e o Lomba, que são 2 goleiros que o Inter contratou, e tem outros 2 bons goleiros que são jovens, mas passaram um pouquinho já dos 22 anos. Me lembra o seguinte, o Danilo Fernandes veio para o Internacional em 2016. Sim, para ele substituir o Alisson. Na substituição do Alisson. O Internacional não tinha produzido mais nenhum goleiro ali na base naquele momento? Não, eles já existiam, Killer e Daniel, né? Tanto que teve que jogar o Jackson. Era o Jackson com C e 2 S, o abaixo. Quando tinha o Alisson, era Alisson, tinha Muriel. 20 anos já, né? O Kehler não, o Kehler tem 20 agora, tá falando Daniel. Não, o Kehler tem 23, não tem? 22, 23 no máximo. Ele tinha 20 nessa época. E o Daniel então tinha 22. É isso aí. Pois é, então já tinha goleiro. Na base. Mas eles estavam atrás da hierarquia, né? Bem atrás. Isso, a hierarquia estava atrás do Jackson. Eles estavam bem Jackson. atrás do Jackson, por exemplo. Tinha o Igor, que agora não está mais no Inter. Mas o Jackson era da base também? Sim. Tá, mas esses goleiros... mas o Jackson chegou a ser aproveitado e não deu resposta. Quando veio o Danilo, a negociação foi pelo Muriel. Não, quando foi Lomba, foi pelo Muriel. O Inter não... O Danilo machucou, entraria o Muriel... E o Inter não confiava no Muriel, trouxe o Lomba. Trocou o Muriel pelo Lomba com o Jackson chegou a jogar uma partida, se não me engano, já era o Argel o técnico. Isso, contra o Botafogo. Já era o Argel então o Sérgio Luiz Moreira tem razão. Se naquela oportunidade tinham pelo menos 3 goleiros vindos da base e não foram promovidos, não foram mas é que eles não eram É que naquela época hoje, né? eles não eram o que são hoje. Esse é um contexto que a gente tem que pensar, né? O Jackson até provou-se que não era do nível... O Jackson entrou e... como aquele menino do Grêmio também, que chegou a jogar algumas partidas. Thiago Machado. Mas ali o Thiago eu acho que é outro problema. O Thiago era extra-campo. Essa qualidade ele tinha. Era goleiro pesado também. Pesado, muito pesado. O Grêmio não perde um jogo fora de casa para o Corinthians, empata em 1-1, acho que até o Grêmio sai ganhando gol do Bobô. Por culpa do Thiago. O Thiago faz uma defesa cara a cara com o Sheik que é incrível. E eu vou dizer para vocês uma solução que existe nos clubes de fora do país, nos clubes que são exemplos de formação de jogadores, que é o Barcelona, o Ajax, por exemplo, e eles têm uma solução muito, muito interessante, uma peneira muito interessante para goleiro. Em nenhuma categoria, até o principal, eles têm mais de 2 goleiros. O reserva da categoria acima é sempre o goleiro da categoria abaixo. O reserva de sub-19 é o da sub-17, o reserva da sub-20 é o da sub-19, vamos supor. Mantém normalmente o cara em atividade. Mantém em atividade e quando ele chega no principal, só chega no principal quem realmente vai ser utilizado. Tem condições. Tu evita de ter 5 goleiros e não conseguir utilizar nenhum. Sim, porque só um goleiro joga. O time de base do Inter chegou a ter 3 goleiros de nível. Imagina, o reserva do aspirante vai A dupla Grenal sempre teve goleiros na dupla Grenal, 5, 6 que vinham para subir, tu contava nas mãos. Mas o Grêmio, que a gente tá falando e criticando o Paulo Vitor, né? Que tá mal. O Grêmio tem o Paulo Vitor, o Júlio César, o Breno, o Felipe Mediolaro e às vezes treina com o grupo principal o Vitor. E o Dida? E mais o Dida. O Dida saiu? Saiu, o Dida saiu. Que era um menino que treinou com o Grêmio, mas também baixa estatura com o Grêmio. Mas o Grêmio tem que ter receio. Mas tem 5 goleiros. O Grêmio tem que ter receio de lançar esses guris. Afinal de contas, daí só saiu o Cássio, o Darley, Marcelo Groi, Marcelo Groi, o Vitor, Murilo, Vitor. Não tem nenhuma. Não, mas e o Internacional? É a mesma saiu coisa. o Tafarel, saiu o Alisson. Eu acho que o Daniel, com 25 anos, ser terceiro goleiro, para ele é ruim. Para ele é péssimo. Para ele é horrível. Ele tem que jogar. Vem cá, por falar nisso, vamos passar de goleiro, mas com essa mesma ideia aí. O Internacional hoje não joga o Bruno Fux. Isso, joga o Moledo de volta. Volta o Moledo. Tá? O Bruno Fux vai assumir essa titularidade? Acho que não. Pelo que ele tem mostrado? Acho que ainda não. Acho que vai demorar um pouco ainda. Acho que ele merece, mas não vai. Ao mesmo tempo que o Fux é muito bom, ele é vistoso, ele tem técnica, ele sai jogando, ele lança, ele dribla, ele aparece na frente. No 1 contra 1 ele ainda não é tudo isso. Ele tem falhas em bola aérea, ele tem coisas a corrigir. Para ser titular ainda não. É a mesma situação do Heitor que eu falei. Para ser titular, dono da posição não. Mas ele pode ser a primeira opção, tranquilamente.
Mas então, claro, esse ano, mas para o ano que vem já é. Eu acho que é Moledo e Cuesta ano que vem ainda. Ainda é Moledo e Cuesta. Até porque tu vai fazer o que com ele? Moledo e Cuesta. Não, o Cuesta sim. Mas o. Mas o Moledo custa caro. Eu acho difícil de tu promover a saída do Moledo. O Moledo custa caro pro Inter. Vai ficar com o Moledo no banco? A não ser que pinte uma proposta, Isso. daí ok. Eu tô trabalhando com a ideia do patamar do Inter financeiro. Pro Inter ter o Moledo no banco é caro. Pensando, mas isso aí não é um problema nosso. Isso é um problema das diretorias. Mas então, assim é como o Marinho disse, se não vier uma proposta, o Moledo vai jogar. Mas as propostas a gente faz, a gente que eu digo é a diretoria. Né? A mesma situação do Grêmio que vai se desfazer de jogadores. Eu não sei se a direção do Inter quer liberar o Mas Moledo. aí é que eu quero chegar. Aí é que eu quero chegar. Porque o Bruno Fux, se ficar, vai ser que nem esse goleiro que vocês estão falando aí, o Daniel. Porque ele já mostrou que tem qualidade. Não, mas é que o Fux é a primeira temporada dele no principal. Não, tudo bem, ele veio estrear agora, faz pouco tempo. Goleiro, esse negócio... O goleiro já é um jogador de seleção brasileira. Goleiro, o Bruno Fux. Ou estou errado? O goleiro de base, mas reserva, mas sub-23. Não, jogou inclusive. Mas ele é reserva. Ele é reserva. Da base atleta tem que ter ambição e personalidade. Se ele não tiver isso, ele pode sair da base com as melhores condições que não vai chegar. É isso? Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos aqui um jogador muito querido, o Remy, goleiro. Era um goleiro com potencial enorme, com tamanho de goleiro. Jogou contigo? Não. Ele não, mas o Remy é mais velho. E acabou, saiu praticamente dos juvenis pro veterano. Porque ele foi a vida inteira, ele foi reserva. E ele, inteligentemente ou não, ele ficou de reserva, ficou a vida inteira, ganhou o dinheirinho dele. Não está tranquilo, deve estar tranquilo hoje. Agora tu olha outros jogadores que disseram, não, comigo não, velho, eu quero jogar. Aí tu pega o Marcelo Groi fez isso. Pega o Cássio. O Marcelo Groi fez isso. Ele falou assim, olha, eu me lembro direitinho, eu estava na coletiva, ele chegou e falou assim, olha, se o ano que vem não mudar isso aí, contrataram o Dida, não tiraram ele do time. Olha, se o ano que vem não mudar, eu vou embora. Eu não vou ficar. O Cássio saiu da seleção brasileira, sub não sei o quê, chegou aqui, ele foi ser reserva de não sei quem. Não, ele foi convocado para principal, o Cássio, e chegou no Grêmio e não botaram para jogar. Aí eles, não, com licença, estou fora. Foi pro e vai embora. Não, PSV. E vai embora. Então o jogador tem que ter personalidade. Se não tiver personalidade... Mas ele mostrou... O Cássio chegou longe na carreira. Não, o Cássio era reserva do Muriel nessa seleção de base. Sim, daí o Muriel se machucou. E aí o Muriel se machucou num sul-americano, tá? O Cássio entrou e tomou conta da posição. E voltou e partiu. Agora, o Grêmio esse negócio de personalidade é uma coisa que se fala que o Bruno Fux ele está conquistando, mas ele ainda não tem, assim. Ele é muito menino, ele é muito guri de brincar na rede social, sabe? E é muito afoito ainda. Ele não tá com a personalidade formada para chegar e eu sou o camisa 3 do Inter e aqui é comigo, entendeu? Então essa é uma coisa que ainda está se construindo Agora, nele. se ele conseguir essa construção com a qualidade que ele já mostrou, ele vai ser mais jogador do que o Rodrigo Moledo, no meu entendimento. Sem dúvida. O Moledo é um zagueiro simples, né? O Moledo é um zagueiro simples, ele é forte e simples. Força. Moledo... E o Bruno Fux, quando o Moledo jogou... é o Roberto, o Bruno Fux é mais o Cuesta, né? O jogador mais de saída, mas o Roberto e o Moledo são mais similares, assim, com duas opções sendo que o Bruno é muito mais ágil, mais veloz do que o Moledo. Cuesta. Sim. O Moledo é o típico jogador... Não, é do que o Cuesta. Sim, o Cuesta já é um pouco mais preso. O Moledo é tipo o jogador Marcelo Oliveira, Michel, assim, no time bem encaixado, ele é ótimo. O Fux foi formado como meia, né? Daí a capacidade de saída de jogo dele. Ele era meia, virou volante, virou zagueiro. Daí a qualidade de drible, saída de jogo, bate bem de fora da área. Vamos projetar mais o jogo Ortiz de hoje. não pertence ao Inter ainda quando voltar? Ou já não, o Léo Ortiz não, o Inter vendeu. Era outro jogador de saída muito boa. Qual é esse? O Léo Ortiz. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz ele é do Bragantino, que é da Red Bull, e está sendo especulado que na temporada que vem vai ou para a Suíça ou para a Alemanha. Que ele está jogando bem. O Inter tem 50% dos direitos econômicos dele. Capitão do Bragantino. Azar de quem levar. Eu acho que ele tem... Eu gosto do sérias deficiências também. O pai dele jogou muito, é uma pessoa muito querida, mas o guri, né? Eu gosto do Ortiz, eu acho bom jogador. É bom não, aceitável, assim. Quando ele jogou no Internacional, eu sugeri que tentassem ele como volante. Ele não tem uma boa estatura. Ele não tem boa estatura. Isso é um problema, ele é lento também. Outro problema. Tudo bem, mas a estatura é questão de se tu tiver tempo de bola... Né? Você sabe que eu não sei, hoje em dia é difícil achar. O zagueiro tem que ser exceção para não ser alto, né? Tem que ser exceção, tem que ser
Mas eu te digo assim, um jogador mediano, o Ceará, lateral direito do Internacional. Não, eu digo só para zagueiro, para lateral, eu acho que essa altura, não sendo do tamanho do Natanael, pode ser qualquer zagueiro altura. Pequeno tem que ser um Gamarra. O zagueiro para ser baixo, que nem goleiro. Passarela, um Na Gamarra. Copa América se falou muito sobre o goleiro da Venezuela, o Farinhas. Sim. Eu olhei, tá especulado no Barcelona. Falei, não esquece. Goleiro com o meu tamanho, esquece. Ele tem que ser o Pelé do goleiro para jogar com o goleiro do teu tamanho tem que ser goleiro de como botão. tu, senão não dá. Não, goleiro com 1,80m, velho. Não esquece, não tem nenhuma condição. O Giovanni Gomes está dizendo, esse negócio de cansaço e fadiga é só balela. Jogador que tem 3 dias de intervalo entre os jogos não tem como cansar. Quem era para cansar era o trabalhador que acorda às 5 da manhã para trabalhar pesado o dia todo, de segunda a sábado. Tá. Giovanni, mas são situações completamente diferentes. Mas ele não deixa de ter razão quando o Grêmio sai daqui na segunda-feira para jogar na quarta. Bom, sim, mas aí não é o jogador, não é o trabalho de um e de outro, Sim, a logística de um e de outro. Sim, mas o jogador não pode ter lesão, não pode ter cãibra. O cara que viaja 2 dias, às vezes, não pode ter cãibra. Não pode ter. Até porque tá tudo em dia, né? Alimentação, tudo direitinho. O corpo dele está adaptado àquilo ali. Mas vê só como é que é. Isso também é culpa de não jogar, né? Claro. É culpa de não jogar, só não como é tem que é. musculatura O Grêmio política. jogou em Fortaleza e viajou para o Rio na mesma hora do jogo. Não podia esperar o outro dia. Jogou ontem no Rio, vai sair hoje de tarde do Rio. Porque hoje de manhã tem o futebol. Essas questões nós precisamos tratar, velho. Cãibra também tem atadura muito apertada, alguma coisa pode te dar cãibra também, não é só o despreparo, vamos dizer. Mas atadura hoje com elástico. Referência hoje em tecnologia. Referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas é o CIEE. CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Confira. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E se você quiser conhecer e participar, inclusive, dos programas do CIERS, basta ligar para o telefone 3363 1000 ou acessar o site do CIE, ciers.org.br. Um grande abraço para o Cláudio Bins, que é diretor lá do CIE. Hoje pela manhã tivemos um café da manhã com a palestra, né, da economista da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, né, e tive a oportunidade de reencontrar vários amigos. Foi uma promoção do CIERS com o Conselho Regional de Economia. Então, cumprimentos aí mais uma vez ao CIE. Quero cumprimentar também o Leandro Brandão. Tem as imagens aí, ô Diogo? Separado lá, pessoal. Bota as imagens aí, que hoje é 31 de outubro, está terminando o mês de outubro e, por consequência, o Outubro Rosa. E no sábado passado, o Brandão fez um aulão, né, especialmente em homenagem às mulheres, né? Se integrando, claro, nessa campanha do Outubro Rosa de controle e prevenção ao câncer de mama. E depois teve show e tudo mais lá, Brandão? Foi um aulão, na realidade o show foi durante o aulão, né? Era música ao vivo no aulão aí para homenagear as mulheres aí nessa conscientização, né, ao câncer de mama. Então foi bem bacana, tinha aí mais ou menos... Tu vestiu cor-de-rosa também, né? Todo mundo, né? Todo mundo, né? de rosa, até o vocalista ali, eu também. E as nossas professoras lá ministraram bem a aula, com 16 pessoas, estava bem legal, bem bacana. Um treino descontraído, né? Mais para marcar mesmo o Outubro Rosa. Né? Quanto tempo o aulão? Foi 45 minutos. 45 minutos. E um treino bem voltado para elas, assim, bastante coxa, glúteo, abdominal, né? Então sim, foi bem bacana.
que é um específico que as mulheres querem treinar, né? Na segunda tava tudo reclamando lá, que tava com a dor muscular, né? Mas a dor muscular é a preguiça mas indo embora, dor boa, né? A dor muscular é a preguiça indo embora, isso aí a gente costuma dizer, né? Mas a dor boa, né? Não era aquela dor ruim, né? Uma dor a que dor, trabalhou bem a musculatura. A dor de quem está fazendo o exercício, né? De quem está trabalhando. E foi bem legal, assim, porque a mulherada lá da academia comprou a ideia, foi fazer, levaram convidadas também para fazer a aula. E depois dessa aula, daí a gente deixou aberto, né? Para a gurizada lá também poder treinar. Quanto tempo foi o aulão? 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos foi o aulão. Cansei só de assistir aqui. E agora, em novembro, a gente vai fazer o aulão Novembro Azul, né? Sim. Aí só para os homens também e depois a as prevenção. mulheres. Aliás, o Novembro Azul, né, tem 2 Novembro Azul. O Novembro Azul, que é a prevenção ao câncer de próstata, né, que é o mais divulgado e conhecido, e também o Novembro Azul da prevenção do diabetes, que dia 14 de novembro, inclusive, é o Dia Mundial do Diabetes. Então, em novembro, nós temos 2 Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata e os cuidados e prevenção também do diabetes. E hoje está rolando o aulão Halloween lá, né? Cheguei hoje de manhã lá, estava academia. cheio de decoração tudo lá com... no CT, muito legal. Para a gente encerrar o programa de hoje, vou começar contigo, Diogo. Tá, estou esperando a pergunta. Vamos lá. Hoje. Empate, amigo. Acho que o Inter vence, 2-1. Também estou com o Internacional. Você arrisca placar? Não, vai ser um placar ajustado, mas eu acho que o Internacional vai passar. Não era melhor de 3? O Atlético já ganhou 3? Vai dar empate, acho que vai dar empate. 2 vitórias, empate. Pô, fiquei eu para decidir aqui. Quem mandou ser o último, né? Não vou fazer que nem o cara aquele lá do Supremo que aí quer inventar uma terceira possibilidade para prisão em segunda instância, Disse né? que vai esperar pela prorrogação. Não, eu acredito que se o Internacional repetir o que fez no jogo contra o Bahia, velocidade. Se o Internacional tiver velocidade, o Internacional ganha o jogo. Eu só espero que o Zé Ricardo mantenha, né, essa ideia de time aí. Um time com velocidade, tá certo? Gente, muito obrigado. Obrigado, Brandão, mais uma vez, Darcy Filho, Marinho e o Diogo Rossi, e especialmente a sua audiência, prometendo voltar amanhã, 13h, logo depois do RDC Esporte com o Paulo Brito, que começa ao meio-dia. E não esquecendo que hoje, 21h, tenho 2 toques com o comando do Cadu Oliveira, tá certo? Voltamos amanhã, 13h, então, com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Do jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.